Está no ar o Explicador das Manhãs 360, esta quarta-feira, sobre a polémica em torno da empresa de Luís Montenegro. E para isso convidamos para estarem connosco Adalberto Campos Fernandes e Miguel Relvas. Muito bom dia, bem-vindos ao Explicador. E a polémica continua, a polémica sobre a empresa da família do Primeiro-Ministro. A oposição pede explicações. O Chega foi mesmo ao ponto de apresentar uma moção de censura, acha que é motivo para o governo cair, e essa moção de censura vai ser discutida na sexta-feira no Parlamento. Luís Montenegro cometeu precisamente para essa altura mais explicações sobre o assunto. Adalberto Campos Fernandes, bom dia, bem-vindo a este Explicador mais uma vez. Acha que Luís Montenegro deve mais explicações ao país ou aquilo que já esclareceu é suficiente para eventualmente dissipar dúvidas? Eu acho que deve, neste sentido, quando um assunto com estas características não morre e persiste, significa que as explicações que foram dadas até o momento não são suficientes. E com isto eu não atribuo nenhum juízo de valor sobre se o procedimento do Primeiro-Ministro é correto ou não é correto. Não consigo perceber, aliás, eu creio que 95% dos portugueses não terão percebido o que se está a passar. Nós temos a sensação de que existe aqui uma enorme atrapalhada e há, efetivamente, aqui três domínios que têm que ser isolados. Quer dizer, há o domínio jurídico, estritamente jurídico, e sobre isso, enfim, é fácil, eu diria, fazer esclarecimentos. Depois há o domínio ético, que é sempre a questão que se coloca quando estamos perante agentes públicos e, neste caso, ao mais alto nível. E, finalmente, há o domínio político. No domínio político, este facto, esta situação mal explicada, contribui para o arraial que o Chega monta sempre que está em situações difíceis e, portanto, isso aí temos que isolar. Como dizia bem o secretário-geral do Partido Socialista, não dar para este peditório, mas independentemente do arraial político, há de facto aqui matérias de Estado que têm que ser esclarecidas e eu creio que o Primeiro-Ministro, estando fora, fará bem a não estar a falar disto, mas todos esperamos que na sexta-feira o assunto morra de vez, com esclarecimento definitivo e cabal, e em que aqueles como eu não perceberam exatamente o que está a passar fiquem definitivamente esclarecidos. Miguel Relvas, bom dia, bem-vindo também a este Explicador. Luís Montenegro está de facto a demorar muito tempo demais a matar este assunto? Eu diria essa avaliação pode ser feita e também pode ser feita o seu oposto. A grande questão é o debate da moção de censura. Quiseram ir para uma moção de censura para esconder e para tentar lançar fumo sobre algumas situações difíceis com que o Chega tem sido confrontado e, a meu ver, também no plano político, para encostar o Partido Socialista no próximo orçamento a ter que ser ele a suportar o governo. E estou, aliás, convencido que o Dr. André Ventura ainda aproveitará o debate para desafiar o governo e o Dr. Luís Montenegro a apresentar uma moção de confiança. Estou convencido que é no plano pessoal e no plano político a estratégia do Chega. E tentar, enfim, limitar aqueles estragos de uma semana horrível, que foi aquela que existiu, nunca vista na política portuguesa, a degradação a que chegou um partido político, ou seja, caso para dizer bem-vindo às malapatas da vida política, porque eles se achavam acima com uma certa arrogância. Já o disse e volto aqui a dizer, nestas circunstâncias aconselhava-se a que o Dr. André Ventura, até numa linguagem mais popular, que os portugueses sabem bem, fala um bocadinho mais fininho e com a voz menos tão alta. A questão do Dr. Luís Montenegro é visível e é claro, até o momento ele tem razão do lado dele, fez tudo certo, suspendeu a sua função, saiu da empresa, a empresa não é uma empresa imobiliária. E, vejam, e hoje em dia em Portugal, qualquer empresa que é criada há logo a lei dos solos, que é uma coisa para rir. A lei dos solos for aprovada hoje, com mais ou menos alterações, daqui a 3 anos estaremos, porventura, a ver as primeiras obras que aparecerão depois da sua aprovação hoje. Então, mas agora em Portugal cria-se uma empresa, é já a lei dos solos. Isto é esta situação que nós temos em Portugal do tudo ou nada. Mas eu penso que o Dr. Montenegro já o disse. No plano institucional, ele tem até sexta-feira, tem de esclarecer tudo, de peito aberto, está à vontade, primeiro por uma razão muito simples, porque demonstra em todo o momento aqui, é visível que isto é um facto artificial, que ele está à vontade, saiu da empresa, estes registros, tudo o que se sabe da empresa é real, é uma empresa de consultadoria e, portanto, foi o seu trabalho, ele não estava na vida política, não tinha salário, quer dizer, nós também temos que começar, quando as pessoas estão muitos anos na política, dizem, não, é um produto da vida política.
Quando não estão na política e vêm da sua atividade profissional, tenta-se depois entrar em avaliações e a tentar manchar. Mas eu acho que ele tem que, na sexta-feira, de uma forma clara, dar o corpo à balas e perguntem que eu respondo. Até porque sabe que este caminho, sobre os primeiros ministros, estes caminhos destas suspeitas, não fazem parte da tradição do PSD. Isso sim do PS. O PS teve os dois últimos primeiros ministros do PS foram envolvidos em situações judiciais e pouco claras. E o PSD, nessa matéria, teve sempre essa vantagem. Nunca um primeiro-ministro do PSD foi envolvido nestes processos. Portanto, a grande questão aqui é responder a tudo que haja para ver se isto morre. Porque uma coisa é lançar-se circunstâncias e situações sobre estas, sobre um secretário de Estado, sobre um ministro. Agora, um primeiro-ministro como um Presidente da República são duas figuras que no nosso sistema político são a cabeça do sistema político e têm que estar sempre e em todas as circunstâncias a salvo destas circunstâncias e destas situações. Portanto, eu acho que a moção de censura vai demonstrar que isto não passou mais do que um pequeno caso que se tentou alimentar e que se tenta alimentar todos os dias. A vida política portuguesa é uma vida política cheia de armadilhas e é isso também que afasta muitas pessoas da vida política em Portugal. Quer dizer, tenta-se criar de uma situação ambígua, tenta-se criar um facto diabólico e situações pouco credíveis para aqueles que cá andam e criadas também por aqueles que estão na política. Agora, por aqueles que nós sabemos que chegaram à política apontando o dedo aos outros e agora são vítimas desses próprios dedos que andaram a apontar. Adalberto Campos Fernandes, também acha que este é um pequeno caso ou vai depender muito das explicações que o Primeiro-Ministro der? O Observador, por exemplo, tentou saber, junto do gabinete do Primeiro-Ministro, que clientes teve a empresa, quantos contratos foram celebrados, que tipo de serviço foi prestado, como é que esses clientes tiveram conhecimento da empresa, que não tem página online. Em função das respostas que Luís Montenegro der, podemos estar aqui perante um pequeno caso ou podemos estar perante um caso que até pode resultar numa votação que agora, da moção de censura, que agora não se espera? Bom, repare, nós não podemos, em função das conveniências políticas do momento e dos ciclos que vivemos, qualificar ou desqualificar os casos. Não há casos bons e não há casos maus. Há casos. E os casos têm que ser resolvidos independentemente dos agentes políticos envolvidos e do partido que esteja de serviço em termos, digamos, de representação do governo. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu também acompanho aqueles que dizem que qualquer dia na política não é possível aparecer ninguém porque as pessoas têm passado, têm presente e necessariamente terão futuro. As pessoas têm vida. Outra coisa bem diferente é saber se nós chegarmos na vida política pública em Portugal e em outros países a uma situação em que os agentes políticos se encontram numa situação vulnerável, que é, precisam da política antes e dependem da política depois. E esta questão é uma questão essencial, porque todos quando chegam à política têm vida, têm profissões, têm atividade, têm empresas, têm carreiras académicas, profissionais, e isso tem a sua história pessoal. Isso é bom que cheguem à política com essa valorização da sua própria experiência pessoal. E outra coisa é depois de passarem pela política, se há variação relativamente àquilo que era a sua vida anterior. E é esse terreno que é um terreno que alimenta o populismo, porque, primeiro, casos são casos, independentemente do ciclo político, e têm que ser mortos à nascença, com um cabal esclarecimento, acima de qualquer dúvida, e eliminando estes impulsos populistas, digamos, de lama, da chamada, o atirar a lama para cima de todos, até que a lama de facto acaba depois por bater nos próprios. Outra coisa é saber se nós temos na vida pública e na vida política pessoas que com isenção e com capacidade de em determinado momento servir a República, quando entraram da política não precisavam da política e quando saem da política não dependem da política. E esta é uma matéria essencial que se coloca em Portugal, mas que se coloca no mundo inteiro. E não sei, eu também acompanho aquilo que o Miguel Relvas disse, no sentido de que nada me faz supor que o Primeiro-Ministro, não tendo na sua vida de profissional liberal, de advogado, tinha um escritório, tinha uma atividade, com certeza que ele na sexta-feira irá explicar detalhadamente tudo aquilo que resultou da sua atividade no plano jurídico e no plano até dos rendimentos. Portanto, não faço aqui nenhum juízo de valor e acho que há sobretudo aqui
como foi dito, neste caso concreto, um despejar lama para cima da ventoinha para ver se a lama se espalha o mais depressa possível e os problemas próprios, nomeadamente do Chega, são impedidos. Mas, Adalberto Campos Fernandes, a questão que colocou e que o Miguel Relvas também tinha colocado, da vida anterior à vida política de cada pessoa que entra com funções efetivas para a política, é importante. Até que ponto é que a atividade passada deve ser explicada? Nós, caso por caso, parece que estamos sempre perante o primeiro caso, nunca há uma regra. Eu sobre isso não tenho nenhuma dúvida e não faço com isto nenhum exercício, digamos, de puritanismo, nem de excesso de zelo. Quem se propõe servir o Estado em funções de Primeiro-Ministro, de Presidente da República, de Ministro, tem que efetivamente, em consciência, para consigo, fazer este exercício. Eu tenho o meu percurso, tenho a minha vida, agi sempre de acordo com aquilo que são as regras e as atitudes corretas e, portanto, vou servir o meu país durante 3, 4, 5, 6 anos. E isso tem acontecido de uma forma geral e, repare, servem o país centenas de pessoas, se não mesmo milhares, e nós, infelizmente, encontramos alguns casos, mas não é a regra. Outra coisa é também quando a pessoa sai da política, ganha sempre alguma notoriedade, alguma relevância, algum protagonismo, isso é natural, e aquilo que faz com total legitimidade, num quadro de transparência também e de normal e de ética, digamos, sem qualquer tipo de dúvida. Agora, o que é que nós temos aqui que é uma caça organizada, que alimenta, como eu lhe dizia há pouco, nós temos que ver mais fundo. O que é que alimenta verdadeiramente um populismo sem escrúpulos na Europa e em Portugal e nos outros países? É a insinuação, é, digamos, o insulto, é a suspeição. O que interessa a este tipo de agentes não é fazer prova, porque isso são os tribunais que fazem, são as instâncias judiciais, não é fazer prova se o indivíduo A cometeu o ilícito B ou qualquer outro tipo de situação que seja materialmente comprovável. O que interessa é achincalhar, é abandalhar. O abandalhamento das instituições, dos seus protagonistas e do regime é verdadeiramente o intuito. Eu até admito que se um dia o Dr. André Ventura fosse Primeiro-Ministro de Portugal, era capaz de declarar guerra à Espanha apenas e só por qualquer razão conjuntural, de natureza diplomática, que ele achasse que lhe daria vantagem no plano interno. E nós temos que separar o populismo, os arraiais e este circo montado daquilo que é a responsabilidade do Estado. E é por isso que eu estou numa enorme expectativa, e todos os portugueses estão, que o Sr. Primeiro-Ministro, na sexta-feira, mate o problema. Como foi dito, aliás, pelo Pedro Nuno Santos, ele tem nas suas mãos a possibilidade de matar o problema e dizer, sim senhora, tinha a minha empresa, fazia a minha vida, exerci o meu trabalho, um profissional liberal não tem que ter necessariamente contratos de trabalho por conta de outra, e portanto isto morre. E segunda-feira vamos à luta e continuamos a tratar os problemas do país, que é o mais importante, e deixamos estes folclores até ao próximo arraial que seja montado por razões de conveniência. Mas isso, enfim, enquanto isso não podemos fazer nada, porque não está, infelizmente, nas nossas mãos. Miguel Relvas, onde é que se traça a fronteira entre este aproveitamento populista de algumas situações e o escrutínio que é legítimo e que é necessário numa democracia? É traçado permanentemente. Muitas destas questões funcionam na bolha. Funcionam na bolha dos comentadores políticos, dos jornalistas. Aqui uma certa azáfama. As pessoas têm, o cidadão comum, no seu dia-a-dia tem outras preocupações, tem outra vivência e também tem outra atitude sobre estas situações. Uma coisa são circunstâncias que vão para além da percepção. Nós temos lido sobre este processo, tudo o que tem saído. É demais, quer dizer, nós estamos a falar de um primeiro-ministro, nós estamos a falar de um agente político menor, de alguém que se preparou para esta função e que também se preparou desse ponto de vista do cuidado, dos procedimentos. É visível, vem para o líder do PSD, saiu da gestão da empresa, está tudo certo até ao momento, é tudo correto. Neste processo aqui é visível. Agora, já deveria ter respondido, cada um tem o seu estilo. Eu penso que teria ganho e já teria morto o assunto. Pode estar a guardar os trunfos precisamente para este debate de sexta-feira? No momento em que houve a apresentação da moção de censura e o tratamento passou a ser completamente diferente, deixou de ser uma situação pessoal do Primeiro-Ministro, passou a ser para uma situação política, que é isso que o Chega quer, para ver se
prolonga no tempo, se esconde a situação em que se encontra, todo este processo. E, portanto, na sexta-feira é o momento oportuno e adequado perante o país, cara a cara, frente a frente, e o Dr. Luís Montenegro já demonstrou que gosta desse ato mais corajoso do frente a frente, do combate. É visível que não há uma simpatia especial entre ele e o Dr. André Ventura, desde o momento em que o não é não foi afirmado, que se notou desde esse momento uma atitude persecutória por parte do Chega, por parte do líder do Chega ao líder do PSD e primeiro-ministro. E, portanto, era uma questão de tempo para que estas circunstâncias acontecessem. É aproveitado, nós sabemos como estas coisas são alimentadas e agora tem que ser morta, porque se não for morto é mau para o nosso sistema político, é mau para o governo, um governo que é um governo instável por definição, é um governo que resulta de uma minoria muito significativa, ou então ao contrário, de uma maioria muito débil, que é aquela maioria de 2 deputados, numa Câmara parlamentar muito polarizada. E, portanto, a grande questão que está aqui é, de uma vez por todas, diga-se o que é e que se calem todos e que vamos continuar em frente, porque esta questão tem que, na sexta-feira, ou acaba, ou então é um problema que aqui temos estabelecido, que vai acabar, por tudo aquilo que eu tenho lido. Agora entrou-se numa nova fase, é quem são os clientes. A seguir, dirão Não quais é importante foram... esclarecer isso, Miguel Relvas? Nós estamos a falar de uma empresa. Se não houver clientes públicos, não vejo qual é a razão. Se não há entidades públicas, eu também não vejo razão para não dizer. Mas eu pergunto, quer dizer... Não é problemático, Miguel Relvas, se toda a faturação, imaginando uma hipótese académica, se toda a faturação tiver sido feita a um só cliente, esse cliente for privado, isto não pode ser problemático para o Primeiro-Ministro? Não sei, que dependerá do processo. Dependerá do processo. Eu aí, se me permite interromper, eu só queria lembrar ao Miguel que isso não, infelizmente, isso não pode ser uma justificação, porque há clientes privados que têm interesses públicos e, portanto, isso tem que ser devidamente acautelado e esclarecido, não é? Temos, quer dizer, mas é visível, ele é advogado, tem as suas funções, quer dizer, trabalhou ao longo da vida. Eu disse, eu não vejo razão, não vejo razão para que isso não aconteça. Acho que há aqui um grande à vontade. A ideia que é que, de um lado, há uma tentativa de aproveitamento, uma tentativa de criar uma barricada, e do outro lado tem havido à vontade. O à vontade não se pode transformar em arrogância e, portanto, em democracia. O que se pergunta tem que ter resposta. De Alberto Campos Fernandes, mesmo para terminar aqui, e pedimos respostas muito rápidas, o regime atual de declarações de património e de rendimento é suficiente ou também aí devia haver mexidas? É suficiente, eu diria, pode ser sempre aprimorado, pode ser melhorado, eu diria que é suficiente se não existirem zonas cinzentas. O problema todo, em qualquer ciclo político, governativo, institucional, são as zonas cinzentas. Repare, se toda a gente, e eu presumo que será o caso do Primeiro-Ministro Luís Montenegro, tiver o seu percurso baseado no trabalho, no rendimento, no esforço, naquilo que é uma vida privada, como 95% ou 99% dos portugueses têm, eu até diria que acompanho aquilo que alguns países fazem, sobretudo no norte da Europa, que as declarações de rendimentos deviam ser públicas. E públicas, isto é, consultáveis online, por exemplo? Claro que na cultura latina isso levaria a um voyeurismo e então com o fenómeno político que nós temos de viver agora não seria talvez a coisa mais mas elas são públicas. Para quem agora, ser públicas, digamos... Quem quer ir lá, quer dizer... Outra coisa agora é preciso justificar, só um parênteses, agora é preciso justificar perante a entidade da transparência, justificar o motivo da consulta. E é consulta uma a uma. Repare, Paulo, isso faria, só para concluir, isso faria à partida um filtro de exigência muito maior, porque hoje verdadeiramente a política está misturada na sua atração para dois tipos de personalidades. Pessoas que verdadeiramente têm a vontade de servir o interesse público. Eu dou-lhe um exemplo, uma pessoa que eu conheço bem, porque tenho enorme respeito, Paulo Macedo. O Paulo Macedo foi crucificado porque tinha um vencimento muito elevado e porque foi para os impostos. Rapidamente isso passou, foi dita a verdade, o rendimento dele era aquele, e ele serviu bem o Estado, serviu bem o interesse público. Não é crime ganhar muito dinheiro, ou ter muito dinheiro, ou ser rico, não é crime em nenhum país, nenhuma parte do mundo. O que é crime é acumular património e rendimento através de vias que são ou ilegítimas ou ilegais. E, portanto, essa questão de quem não deve não teme, por um lado, e à mulher de César não basta ser, é preciso parecer,
na política tem muita força. Aplicam-se. Miguel Relvas, 2 palavras sobre este tema? O que eu acho, a minha visão é que, sob a declaração de rendimentos, não é esse o problema. O problema que aqui está é sempre sob a percepção e a tentação de se lançar uma cortina de fumo sobre cada uma das situações, quer dizer, e depois muitas vezes os titulares dos cargos políticos demoram tempo a reagir, e isso alimenta ainda mais essas suspeições e depois é arquivado. Vejam o que sucedeu no caso do Dr. Miguel Macedo. Foi a julgamento, e depois foram todos absolvidos, foi absolvido. Mas destruíram-lhe o que havia para destruir. Não havia nada, não houve nada, fez capas de jornais, capas de telejornais, foram anos de massacre na sua vida, destruíram-lhe uma parte significativa da sua vida política, mexeram na sua vida pessoal, na sua vida afetiva, a seguir é absolvido e sai-se uma página interior. Todos nós já tivemos situações com órgãos de comunicação em que depois, quando o desmentido é sempre uns parágrafozinhos numa página interior de notícias que fizeram capas de jornal. É vida. Muito bem. Em relação a este caso concreto de Luís Montenegro, vamos ver então o desenvolvimento na sexta-feira. Devo dizer que em relação a este caso estou convencido que ele acaba sexta-feira. Muito bem. Cá estaremos para ver depois Miguel Relvas, Adalberto Campos Fernandes. Obrigado a ambos mais uma vez pela disponibilidade. Bom dia. Obrigado.